Salve, salve você, meu caro estudante de todo o Brasil, você que está acompanhando aí com bastante vontade a preparação para o Enem, é isso aí, você que está se preparando para a prova que acontece no mês de novembro. Sou o professor Tchê, coordenador da área de Ciências Humanas e Suas Tecnologias do Pré-ENEM Alfacom, o maior curso preparatório para o Enem gratuito da UEB. Se você quer conhecer o Pré-ENEM Alfacom, acesse alfaconcursos.com.br e vai lá no linkzinho Pré-ENEM e tem acesso aí a uma quantidade imensa de videoaulas que servirão para a sua preparação. Estamos resolvendo a prova de 2013, caderno azul, na matéria citada. Para você ter acesso a essa prova, clique no link que encontra-se embaixo aí dessa postagem, na descrição da postagem do YouTube, e você vai conseguir acessar a prova. É importante para você conseguir acompanhar a resolução das questões. Agora, de 26 a 30. Lembrando que nós temos outros vídeos aí no YouTube para você achar as outras questões resolvidas, ok? Então vamos lá. Questão 26. Durante a realeza, nos primeiros anos republicanos, as leis eram transmitidas oralmente, de uma geração para outra. A ausência de uma legislação escrita permitia aos patrícios manipular a justiça conforme seus interesses. Em 451 a.C., porém, os plebeus conseguiram eleger uma comissão de 10 pessoas, os decênviros, para escrever as leis. 2 deles viajaram a Atenas, na Grécia, para estudar a legislação de Solon. A superação da tradição jurídica oral no mundo antigo descrita no texto esteve relacionada a... Olha que interessante. Nós temos aqui um período importante da história de Roma e também uma citação da história grega. Mas o mais importante é sabermos que isso aqui se trata de um período importantíssimo, que é quando as leis passam a ser escritas. Se elas são escritas, servirão agora como registro importante daquilo que deverá ser feito. Legal você saber que neste contexto aqui nós temos o quê? Nós já temos uma legislação aplicada na Grécia e nós já temos também a ideia de cidadania desenvolvido lá pelos gregos. A democracia e a ideia ou o conceito de cidadania passou a vigorar na Grécia Antiga a partir de mais ou menos 508 a.C. E o texto está fazendo referência ao ano 451 a.C. Lembrando que antes de Cristo a numeração, a contagem dos anos é decrescente. Então a superação da tradição oral jurídica no mundo antigo esteve relacionada ao quê? Letra A, adoção do sufrágio universal masculino. Não eram todos os homens que podiam votar, tem que tomar cuidado com isso. Não é universal masculino não, haviam algumas questões referenciais que você encontra na letra B, que é a resposta certa. Extensão da cidadania aos homens livres. Então o conceito de cidadania, nesse caso, estava atrelado ao homem ou à liberdade do homem. Em Atenas era um pouquinho mais restrito, nós tínhamos questões relacionadas aí ao nascimento, aos pais e à idade, mas nesse contexto aqui do texto exposto, nós temos sim o homem livre sendo também o cidadão. Interessante isso. E os plebeus na história da Roma Antiga lutaram muito aí por reconhecimento de direitos iguais. Vamos ver a letra C, afirmação de instituições democráticas? Não necessariamente, porque Roma era república, mas não existia o exercício livre da democracia como acontecia em Grécia. Cada coisa é uma coisa. Letra D, implantação de direitos sociais? Não, isso seriam lutas ainda posteriores. Os romanos iam lutar por direitos sociais até no ano 124 a.C., lá com a proposta das reformas pelos irmãos Graco. Temos também aí a letra E, tripartição dos poderes políticos? Não, isso é uma proposta lá do período iluminista, que propõe a divisão em 3 poderes. Roma era república, mas não tinha essa divisão em poderes da forma tripartida, ou seja, 3 poderes não existia. A letra B é a resposta certa. Vamos para a questão 27. A felicidade é, portanto, a melhor, a mais nobre, a mais aprazível coisa do mundo. E esses atributos não devem estar separados, como na inscrição existente em Delfos. Das coisas, a mais nobre é a mais justa, e a melhor é a saúde, porém a mais doce é ter o que amamos. Todos estes atributos estão presentes nas mais excelentes atividades. E entre essas, a melhor nós identificamos como a felicidade. Aristóteles, então, é questão de filosofia, presente na história antiga, trabalhando com um conceito muito legal que é a felicidade. Aristóteles entendia a felicidade como uma concepção racional. Inclusive, numa frase
é que eu digo muito, representa bem essa ideia. Você não precisa ser feliz, ou melhor, você não precisa ter as coisas para ser feliz, você precisa ser feliz para valorizar aquilo que se tem. Então a felicidade existe por si e reúne aí uma série de elementos positivos. Ao reconhecer na felicidade a reunião dos mais excelentes atributos, Aristóteles a identifica como? Então olha só, felicidade é na verdade produto, é uma reunião dos mais elevados atributos, que resultaria na felicidade, um conjunto de elementos. Letra A, busca por bens materiais e títulos de nobreza? Não. Se a felicidade estiver contida nesse elemento aí, quer dizer, fora disso não existiria felicidade. Letra B, plenitude espiritual e acesso pessoal? A plenitude espiritual e acesso pessoal significa o quê? Significa que o indivíduo precisa estar plenamente envolvido com uma questão de espiritualidade? Nesse ponto não, porque Aristóteles acha que a felicidade é racional, então não está ligado a uma questão aí emocional ou não. Letra C, finalidade das ações e condutas humanas, ou seja, Aristóteles entende que a finalidade das ações humanas é a felicidade. E tudo que fazemos, buscamos a felicidade. A finalidade das ações, a finalidade da conduta dos seres humanos está na felicidade, que ele chamava de bem supremo. E hoje, inclusive, nós entendemos, dentro do contexto político e administrativo do Brasil, como o interesse público, aquilo que é geral, que deve ser a finalidade buscada por aqueles que governam. Vamos ver a letra D. Conhecimentos de verdades imutáveis e perfeitas? Não. O imutável é muito questionado nessa questão de filosofia, tá certo? Você pode ter algo que seja irrefutável, mas não inquestionável. Podemos questionar tudo, mas algumas coisas não conseguimos refutar. Letra E, expressão do sucesso individual e reconhecimento público? Não, reconhecimento público não. É uma satisfação do indivíduo na contemplação das coisas pelas quais ele vive. A felicidade, portanto, está bem descrita na letra C, que é a resposta correta. Vamos para a próxima questão, questão 28. Aí nós temos uma imagem, né, com algumas curvas de níveis, tal, numa área rural. E vem a questão. Na imagem visualiza-se um método de cultivo e as transformações provocadas no espaço geográfico. Questão de geografia. O objetivo imediato da técnica agrícola utilizada se você já viu isso, você já deve ter ouvido, já perguntou, para que serve isso? E você já ouviu que está na letra A. Controlar a erosão laminar, como forma aí de garantir espaços reservados e destinados ao cultivo com uma capacidade produtiva que contenha o processo de erosão laminar. Está bem presente aí e fácil também. Essa é uma questão fácil que você não podia perder. Letra B, preservar as nascentes fluviais. Onde é que você está vendo nascente ali? Para que esse negócio aí, esticadinha para preservar a nascente? Diminuir a contaminação química. Mas peraí, diminuir a contaminação química como? Se o negócio vier lá, se o produto escorrer, vai escorrer até o fim. Bom, você tem que às vezes usar uma coisa tão senso comum, mas que ajuda você a responder a questão. Incentivar a produção transgênica. Onde você achou isso? Onde você viu isso? Se você viu isso, você é o rei da imaginação. Letra E, implantar mecanização intensiva. Essa foi a pior. Não, mecanização intensiva com tudo esse escalão de terra aí, você tá louco, você quer que o rapaz caia da safe então, tá certo? Letra A, a resposta tranquilamente certa e inquestionável. Vamos para a questão 29. Seguiam-se 20 criados, custosamente vestidos e montados em soberbos cavalos. Depois deles marchava o embaixador do rei do Congo, magnificamente ornado de seda azul, para anunciar ao Senado que a vinda do rei estava destinada para o dia 16. Em resposta, obteve repetidas vivas do povo, que concorreu alegre e admirado de tanta grandeza. Coroação do rei do Congo em Santo Amaro. Olha que interessante, originário dos tempos coloniais. A festa da coroação do rei do Congo evidencia um processo olha que interessante, ainda acontece? Ainda acontece, mas ela é o que? Ela teve origem lá nos tempos coloniais, mas hoje ela ainda é feita. E por que ela é feita hoje? O que ela evidencia? O que ela mostra? Que processo que ela mostra quando nós observamos isso? Isso é sociologia. Letra A, exclusão social? Não, o pessoal celebrando e gritando vivas. Imposição religiosa? Que religiosa? O rei do Congo? Isso é uma festa tradicional, não religiosa. Acomodação política? Porque o rei ficou sentado ali, olha, é bem acomodado. Nada a ver. Letra D, supressão simbólica, ou seja, símbolos substituídos? Não. Letra E, ressignificação cultural, ou seja,
Pegamos um elemento de uma cultura, originário num determinado momento, e damos a ele um novo significado, fazendo com que ele se mantenha dentro das tradições. Resposta certa, letra E. Tranquilo, né? Vamos para a questão 30. Texto 1. Lembra que quando tem dois textos, ou eles concordam e compartilham da mesma ideia, ou eles discordam. E a prova às vezes quer saber isso de você, se você interpretou dessa maneira. Ou eles se complementam, ou eles se afastam aí. Texto 1. A nossa luta é pela democratização da propriedade da terra, cada vez mais concentrada em nosso país. Cerca de 1% de todos os proprietários controla 46% das terras. Fazemos pressão por meio da ocupação de latifúndios improdutivos e grandes propriedades que não cumprem a função social como determina a Constituição de 88. Também ocupamos as fazendas que têm origem na grilagem de terras públicas. É um pronunciamento, um texto do Movimento Sem Terra, falando da questão agrária, falando da questão ou da recuperação da função social da terra. Quando aparece que eles ocupam, e quando fala ocupação, você sabe que é o texto do MST. Se fosse da oposição ao MST, seria invasão. Então o MST usa ocupação. Você fala terra improdutiva, eu acho que você já pensou numa coisa, mas se é improdutiva, por que eles querem ocupar? Filho, não confunda improdutiva com infértil. É diferente. Improdutiva significa, tem 10 alqueires, 20 alqueires, vamos pegar um latifúndio, 100 alqueires, mas apenas 10% desses 100 alqueires está produzindo. Portanto, 90% daquela área é improdutiva, poderia estar produzindo, e com a produção daquele alimento, combater a fome. Isso é a interpretação do MST, não significa a postura adotada pelo Alfacom ou pela minha pessoa, estou apenas repassando a informação. Vamos ver o texto 2. Pequeno proprietário rural é igual a um pequeno proprietário de loja. Quanto menor o negócio, mais difícil de manter, pois tem que ser produtivo e os encargos são difíceis de arcar. Sou a favor de propriedades produtivas e sustentáveis e que gerem empregos. Apoiar uma empresa produtiva que gere emprego é muito mais barato e gera muito mais do que apoiar a reforma agrária. Veja, um pouquinho de divergência, uma nova proposta, mas reconhecendo também a necessidade de rever a questão da terra. Vamos ver aí, nos fragmentos dos textos, os posicionamentos em relação à reforma agrária se opõem. Isso acontece porque os autores associam a reforma agrária respectivamente a, ou seja, respectivamente significa o texto 1 ao primeiro posicionamento, o texto 2 ao segundo texto, o texto 2 ao segundo posicionamento, tá certo? Cuidado, respectivamente significa a primeira parte da resposta tem que estar ligada ao texto 1, a segunda parte da resposta ao texto 2. Então vamos lá. Redução do inchaço urbano, diz o texto 1? Não, o texto 1 não fala que a reforma agrária é necessária por causa da redução do inchaço urbano, tem muita gente na cidade, vamos para o campo para fazer reforma agrária. Não, e o resto vai estar errado, a crítica ao minifúndio camponês. Letra B, ampliação da renda nacional. Não, porque o MST não quer aí a terra produzindo só pelo dinheiro, quer recuperar a função social. Então não pode ser a primeira parte, não vamos perder mais tempo. Não vou ficar lendo o resto, porque essa primeira já descartou. Letra C, contenção da mecanização agrícola. Não, o MST não faz alusão à contenção de mecanização agrícola. Nem continuo lendo, porque ganho tempo fazendo isso. Letra D, privatização de empresas estatais. Não, o texto 1 não fala disso, nada disso. Ficou claro que a resposta é a letra E. O MST quer correção de distorções históricas. E o texto 2 é contra esse processo de reforma agrária porque ele fala do prejuízo ao agronegócio, tá certo? Prejuízo ao agronegócio que seria uma consequência desse processo. Então, texto 1 e texto 2 estão respectivamente apontados aí na letra E. Espero que você tenha entendido bem, espero que você tenha compreendido legal e não deixe de acompanhar os nossos vídeos aí para a resolução das outras questões. É o Pré-ENEM Alfacom à sua disposição. Dá um curtir aí, dá um like, mostra que você gostou desse vídeo. Um forte abraço e até a próxima.